Glória a Deus. Muito bom poder estar aqui após um tempo maravilhoso que nós vivemos, que é o tempo de Shavuot. Mas Shavuot não é apenas um tempo que nós celebramos, estabelecido pelo Senhor, um tempo que representa uma grande dádiva do Senhor, que é o teu Ruach, o teu Espírito em nossa vida, fluindo em nós e através de nós. Mas Shavuot traz uma responsabilidade sobre a nossa vida. Viver Shavuot é receber não só a presença do Espírito do Ruach, mas receber sobre nós também uma responsabilidade. E logo após vivermos Shavuot, poder mergulhar na porção que nós tivemos durante essa semana, o texto que nós desfrutamos nessa semana, que é para mim claramente a voz do próprio Eterno, nos direcionando e nos mostrando como devemos nos portar diante, após vivermos a realidade de Shavuot. E para isso eu queria ler o final da porção, como que a porção dessa semana, ela se encerrou, e a partir do final dessa porção entendemos o que o Eterno tem para falar conosco nessa semana posterior a Shavuot. Então lá no final da porção dessa semana, lá em Números, abra a sua Bíblia, eu queria começar com esse texto, Números, no capítulo 7, versículo 89, Números 7, 89. E começa o texto dizendo assim: quando Moshe entrava na tenda do encontro, a fim de falar com Adonai, ele ouvia a voz que lhe falava de cima da cobertura da arca, sobre a arca do testemunho, por entre os dois queruvim, ele falava com ele. Moshe entrava agora na tenda do encontro, diante da arca, daquilo que representa a manifestação da glória do Senhor, e diz que a voz do Senhor era ouvida por ele ali, naquele ambiente de glória, amém? E eu preciso entender que ambiente de glória é esse, que dimensão, que realidade é essa que Moshe estava inserido, que tenda é essa, que Oel é esse que nós temos aqui, a palavra aqui que nós temos no original é Oel. Aleph, Re e Lamed. Aleph, a primeira letra e a última, Lamed, formam El. E a letra do meio, Re, revelação. Ele chega no lugar onde o próprio Eterno se revela a ele. Ele está inserido num ambiente onde o Eterno se revela a ele, face a face, a sua voz é ouvida plenamente. E a tradição judaica vai dizer ainda que quando ele entrava naquele ambiente, a voz alcançava a vida dele. Ninguém ouvia aquela voz, era algo específico com ele, porque ele estava naquela realidade, naquela dimensão. Quem estava ao lado de fora não ouvia aquela voz que ele ouvia naquele momento, naquele ambiente que ele estava. E esse é o texto que encerra a porção na sua levante. Se apresentem os carregadores da glória, daquilo que representa a estrutura do ambiente de glória. E é esse o tema que eu queria falar, e é o tema que vem logo após Shavuot, porque Shavuot estabelece a nós uma aliança, e a presença do Ruach dentro de nós, nos tornamos carregadores da glória. Levante-se, carregadores da glória, se apresentem os carregadores da glória. Onde estão os carregadores da glória? Pergunta para a pessoa do seu lado, onde estão? Onde estão aqueles que viveram Shavuot,
que passaram por Peça, que viveram o processo do refinamento, que receberam da manifestação e a expressão da glória do Senhor. Ele para agora, após Shavuot, e chama, se apresentem. Cadê os Gershonitas? Cadê aqueles que estão representados em Gershon? Cadê aqueles que são de Merari? Cadê aqueles que são de Queat? Aonde estão vocês? Levante-se, se apresente, carregadores da glória. E quando nós analisamos esse tema e esse assunto, nós vemos o que representa Gershon, o que representa Merari e o que representa Queat. Gershon é aquele que tinha como função, e ali a representação de Gershon, aquele que traz os tecidos, aquilo que faz separação, aquilo que coloca e estabelece limites. Essa essência é uma essência que o Senhor está estabelecendo e estabelece em Shavuot. Cadê aqueles que a sua própria vida, o seu caminhar, estabelece limites, delimita o que é estabelecido pelo Eterno, o que é puro e o que é imundo, o que é santo e o que é profano? Nós somos aqueles que carregam isso, somos os carregadores de limites estabelecidos e bem definidos pelo Senhor, de forma que eu olho para você e eu preciso ver alguém que carrega essa essência de Gershon, alguém que aonde chega a luz e a essência e a glória que repousa sobre ele, estabelece separação, define quem é luz e quem é trevas, define quem é trigo e quem é joio, define quem é ovelha e quem é bode. Somos carregadores dessa essência. Onde estão os carregadores dessa essência? Onde estão aqueles que carregam a manifestação da glória, que estabelece limite, que deixa claro e evidente quem está no caminho e quem está fora do caminho? Quando nós olhamos para Merari, ele carregava os pilares, toda a estrutura de sustentação, fundamento, princípio. Aonde estão aqueles que são sustentadores dos princípios, das estruturas? A própria palavra, a palavra do Senhor é essa estrutura, a lei do Senhor é essa estrutura, carregamos essa estrutura essa que estabelece fundamento, fundamento de fé, fundamento dos princípios. Eu sou carregador dos fundamentos e dos princípios do Senhor. Se você não entender a mensagem de Nassau, se você não entender a mensagem que o Senhor traz logo após Shavuot, você não viverá a eficácia do que aquele tempo profético estabelece sobre a nossa vida. Fez de mim, fez de você carregador da glória, fez de mim e fez de você aqueles que aonde chegam, esclarece os limites, define quem é o quê, aqueles que carregam o que é o fundamento da fé, princípios estabelecidos pelo Senhor. Onde estão os de Queat? Aqueles que carregam os utensílios, aqueles que carregam tudo aquilo que é revelação da realidade espiritual do reino de Deus, aquilo que é conexão do céu na terra, resplandecendo o que? A glória, resplandecer a glória, os utensílios. Onde estão os carregadores? Aqueles que portam. Interessante que quando nós olhamos diz que Moshe, nesse texto vai dizer que Moshe entra e ele está ali diante da arca, diante daquilo que representa a plenitude da manifestação da glória do Senhor. O Eterno estabeleceu isso na nossa vida nesse período que nós vivemos, porque quando nós olhamos para a arca, nós vemos que ali no interior da arca nós tínhamos 3 elementos dentro da arca.
nós tínhamos dentro da arca um pote contendo o maná. A provisão que desceu do céu. O maná que revela a própria pessoa de Yeshua, o Mashiach. Sabemos que a arca, e isso eu vou mostrar para vocês no decorrer hoje aqui, a arca representa o nosso coração. Lembra do Aron? O lugar onde repousa a palavra? Representava o Gan Eden, o lugar da intimidade. Representou ali no tabernáculo santo dos santos. Representa hoje o nosso coração, através da renovada aliança, através da realidade de Shavuot. O Espírito agora em meu coração, em minha mente. Nós vimos isso na celebração. E ali dentro da arca estava o quê? O maná. Mashiach, Yeshua. Ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a plenitude da revelação do maná. Aquele povo comeu aquele maná no deserto e vieram a morrer, porque aquilo era uma representação da plenitude de qual seria a minha missão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer de mim, jamais morrerá. Estará unido à minha obra, conectado ao meu corpo. Nós vivemos essa realidade em Pessah. Nós nos alimentamos, comemos desse pão, nos tornamos um com ele e com a sua obra. Dentro dessa arca que aqui está, precisa estar o maná. A minha conexão com Yeshua, o Mashiach. Eu que sou um carregador daquilo que representa a plenitude da glória, a arca. Eu preciso carregar comigo a unidade do Mashiach. Paulo falava: Mashiach em nós é a esperança da glória. Eu sou o carregador da esperança. Fala a pessoa do seu lado. Você é carregadora da esperança da glória. Se você está no Mashiach, se o Mashiach está em ti, você é uma carregadora da esperança da glória. Você carrega com você, aonde você for, a esperança da glória, Mashiach. Mas ali, dentro da arca, nós tínhamos um outro elemento. Que elemento era esse? As tábuas, os mandamentos, a vontade do Senhor, a expressão da vontade dEle, as leis dEle, que nós vivemos essa realidade em Shavuot, a palavra do Senhor que chega a nós. Eu sou um carregador das instruções do Senhor, das leis do Senhor, das leis do reino dos céus. Sobre mim repousa a lei do reino de Deus. E isso se faz uma realidade através do Espírito do Ruach. Isso é o ouvir. Esse momento que Moshe entra na tenda, entra diante da arca e diz que ele ouve a voz do Senhor, é a palavra, é a Torá que agora habita em nosso coração. Nós ouvimos a voz do Senhor como Moshe ouvia. A voz ecoando dentro de mim. A minha conexão com o Mashiach me dá acesso a essa voz, a essa palavra. Lembra disso? Mediador, céu e terra. Nele nós ouvimos essa voz através da obra dele, conectado à obra dele. Essa voz é alcançável por mim e por você. A mesma realidade de Moshe. Mas havia mais um elemento dentro da arca. Qual era? Já falei do maná, já falei dos mandamentos. A vara de... O que a vara de Arão representava, gente? Vocês lembram da história? O que ela representava? A confirmação de quê? De que Arão era sacerdote. Você carrega dentro de você o maná porque você está conectado a Yeshua ou Mashiach. Amém? Você carrega sobre você a esperança da glória.
Você carrega com você as leis do reino dos céus, regida pelo reino dos céus. E aonde está a vara sacerdotal? O ministério sacerdotal. Carregamos conosco um chamado sacerdotal, aqueles que representam um reino de sacerdotes. Você que não era povo, agora pois sois povo de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, sacerdócio real, uma vara que precisa estar florescendo, uma vara que precisa ser uma realidade perceptível por todos, que produz vida. Realidade de vida no exercício do chamado sacerdotal. Somos carregadores da glória. Mas houve um momento na história, isso está escrito, não vou ler todos os textos para não demorar muito. Isso está escrito e narrado desde 1 Samuel até 2 Samuel. Nós vemos num período onde o povo começa a se desviar de uma realidade do reino dos céus, porque eles começam a olhar para o reino da terra. Fala para a pessoa aí, entenda, você faz parte do reino dos céus. Fala para a pessoa do seu lado. Vocês de casa, vocês fazem parte do reino dos céus, entendam isso. Você não faz parte do reino da terra, mas do reino dos céus. E no reino dos céus, o eterno é rei. As leis provêm dele. A realidade provém e é estabelecida por ele. Ele é a fonte de toda a realidade desse reino. E houve um momento em que o povo começa a olhar para a realidade da terra, para o reino da terra, e começa a desejar viver a mesma realidade do reino da terra, e com isso se afasta da realidade do reino dos céus. Para de olhar para o reino da terra, olhe para o reino dos céus. Você não pertence a esse mundo, você é de outra pátria, de outra realidade. Isso foi estabelecido em nós em Shavuot, levados a uma nova realidade, restaurados a uma nova realidade de reino dos céus, aonde céu e terra se conectam em uma plenitude, uma realidade diferente, aonde você tem restaurada a luz que brilha em tua face, como brilhou na face de Moshe. Mas eles começaram a olhar para a realidade da terra, e começaram a desejar agora um rei humano, um rei físico como as demais nações, desejar o mesmo que as outras nações, e buscam e pedem então um rei para si, físico, humano, quando na verdade o eterno é que era o rei. Rejeitam o reino, a estrutura do reino dos céus, para buscar algo como o reino do mundo. Por causa disso, o caminho começa, esse caminho que nós narramos, daqueles que carregam essa glória, essa estrutura estabelecida pelo Senhor, começa a se desfazer, a tal ponto de que aquilo que representava a palavra, a conexão do maná, a conexão do propósito sacerdotal, a arca, aquele rei humano, trata ela de uma forma diferente, decide levar ela como algo que iria garantir a vitória, e por causa disso ela agora é levada pelos filisteus. E aí nós vemos o nome de uma criança que nasce naquele tempo, na verdade está demonstrando o nascimento de uma realidade de um tempo, chamado Icabô. Foi-se a glória do Senhor. Perdeu toda essa glória que nós estamos falando aqui, perdeu a glória dos carregadores, daqueles que têm a presença, que têm o chamado sacerdotal, que perdeu essa palavra que estabelece o reino de Deus sobre nossa vida, que perdeu a provisão que vem do alto, e aquela arca é levada, é tirada deles, eles perderam a manifestação da glória. Foi-se a glória.
Mas aí nós continuamos a ver a história. E lá em 1 Samuel diz que tentam colocar aquilo que representa a manifestação da glória diante de um lugar com outras divindades, e aquilo causa um caos em meio aos pagãos. Então ela é tirada de lá e ela é levada para a casa de um homem chamado Abinadab. E ela, durante um grande período, ela permanece lá. 2 décadas, 20 anos ela fica na casa de Abinadab. Quando de repente o rei Davi então decide trazer de volta, viver a restauração da manifestação da glória em nosso meio, queimar por isso. E muitas vezes nós vivemos essa realidade: eu preciso viver toda essa intensidade, eu preciso viver o impacto disso. E aí ele manda ir buscar, então, traga a arca de volta, traga ela. E eles vão até aquele lugar e estabelecem então uma forma para carregar a glória do Senhor. E decidem carregar a glória do Senhor da mesma forma que os filisteus, que o mundo carregava. Quem carregava divindade ou algo que representa a divindade em carro de bois eram os filisteus. Vê lá como é que levaram, como tiraram de lá. Não é essa forma que se carrega, porque a manifestação da glória não é estabelecida sobre animais. Por isso que falamos que o homem animal precisa morrer. Homem animal não carrega a manifestação de glória. Homem espiritual é que carrega a manifestação da glória. Shavuot nos levou isso, a deixar de ser um homem instintivo, humano, carnal, animal, para sermos elevados a uma realidade espiritual. Homens espirituais que pertencem ao reino dos céus. E diz então a história lá em 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler esse texto. 2 Samuel, capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 1. Novamente Davi convocou todas as tropas escolhidas de Israel, 30.000 homens, tomando todo o exército que tinha com ele. Davi partiu para Balei-Rudá, para trazer de lá a arca de Deus, na qual se invocava o nome de Adonai Tsevaot, entronizado entre os querubins. Eles colocaram a arca de Deus em um carro novo e a trouxeram da casa de Abinadab. Na colina, estando Uzá e Arriô, os filhos de Abinadab, na condução do carro novo. Eles levaram da casa de Abinadab, na colina, com a arca de Deus. Aiô caminhava na frente da arca. Davi e toda a casa de Israel celebravam na presença de Adonai com todo tipo de instrumentos musicais feitos de madeira de cipestre, incluindo liras, alaúdes, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando eles chegaram à eira de Nahom, os bois tropeçaram e Uzá estendeu sua mão para firmar a arca de Deus. Todavia, a ira de Adonai acendeu-se contra Uzá, e Deus o feriu naquele mesmo lugar por sua ofensa, de forma que ele morreu ali, próximo à arca de Deus. Davi ficou transtornado, vendo que Uzá havia sido destruído por Adonai. Desde então, aquele lugar foi chamado Pérez, Uzá, destruição de Uzá.
Naquele dia, Davi sentiu medo de Adonai. Ele perguntou: como poderá a arca de Adonai vir a mim? Assim Davi não pôde trazer a arca de Adonai à cidade de Davi. Em vez disso, ele a levou para a casa de Obed-edom, o Giti. A arca de Adonai ficou na casa de Obed-edom, o Giti, por 3 meses. E Adonai abençoou Obed-edom e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: Adonai abençoou a casa de Obed-edom e todos os que ela pertencem, graças à arca de Deus. Davi foi e alegremente trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando aqueles que carregavam a arca de Adonai tinham avançado apenas 6 passos, ele sacrificou um boi e uma ovelha gorda. Em seguida, Davi dançou e girou de forma desenfreada diante de Adonai, vestindo as vestes rituais de linho. E lá no 17, eles trouxeram a arca de Adonai e a colocaram em seu lugar, dentro da tenda que Davi tinha preparado para ela. Tentaram trazer a arca, a manifestação da glória, em carro de bois. Não se carrega a glória de Deus do jeito que o mundo estabelece. Para carregar a glória de Deus, tem que ser dentro daquilo que é estabelecido no reino de Deus. Porque está se carregando ali as leis que regem o mover dessa glória. Se está ali presente a autoridade sacerdotal com aqueles que revelam quem Ele é. E Ele não é aquele que repousa sobre animais. E quando fala de animais, fala de seres carnais, instintivos. Mas alguém que se move pelo Espírito de Deus. Onde estão aqueles que carregam a glória de Deus? E ali naquela estrutura do templo que nós vemos em Nassô, aqueles que foram estabelecidos como carregadores da glória, a cada momento que eles se moviam de acordo com a glória. É a nuvem que fazia com que eles se movimentassem nas direções. Nós carregamos a glória e precisamos carregar a glória na direção que o Senhor tem estabelecido. E a cada momento que nós erguemos a estrutura, removemos e erguemos novamente, o Senhor está nos ensinando. E Ele está dizendo: há um tempo em que eu vou ensinar a vocês a cada passo, a cada movimento. Eu vou trazer a instrução, eu vou ensinar a vocês o que representa cada elemento da glória. Eu vou levar vocês adiante a viver algo mais intenso à medida que você der ouvido à minha voz. Até que chegará o tempo em que a estrutura estará bem fundamentada. E aqui nós temos o momento em que o templo é estabelecido, agora bem firmado, não há montar e desmontar mais, a estrutura está plena, fixa. E aí você pergunta: e aonde estão os carregadores da glória? Depois que o templo está estabelecido, aonde, o que eu faço com a estrutura de Gershon, com o propósito de Merari e de Keat, aqueles que carregam essa glória, a glória agora está estabelecida, ela é uma realidade plena, fixa, permanente. O que fazer agora com você que já é um carregador da glória? Preciso preservar essa glória. A tradição judaica, melhor do que a tradição judaica, na verdade, a Torá, o Taná, lá em 1 Crônicas, capítulo 23, vai dizer que depois que não se precisava mais carregar, esses que eram os carregadores tinham a função de preservar a
glória. Pai nosso, que está nos céus, que o seu nome seja mantido santo. O nome dele já é santo, já é santidade. Então eu não torno ele santo, eu mantenho ele santo, eu preservo ele santo. Preservar a santidade, preservar em santidade, preservar essa estrutura, preservar a minha conexão com o Maná, com o Machia, a minha intimidade com ele, sendo um com ele. Preservar essa lei, essa instrução, esse espírito que a voz é ouvida como Moshe ouvia, que mostra qual a vontade real. Eu preciso preservar essa voz dentro de mim. Eu não posso permitir que vozes externas venham entrar nesse ambiente, nessa tenda. Somente a voz de Deus, somente a voz do Eterno. Preservar. Eu preciso preservar essa vara que floresce e não pode parar de florescer. As flores têm que estar brotando o tempo todo. O serviço sacerdotal, a realidade de revelar através da minha vida quem Ele é, através dos meus atos quem Ele é, através das minhas palavras quem Ele é, porque isso é cumprir o propósito sacerdotal. Essa é a realidade da manifestação da glória. Quando eu tenho todos esses elementos como uma realidade em minha vida, eu sou nessa terra a própria arca de Deus, o próprio lugar da manifestação de Deus. Que o seu nome seja mantido santo. Quando a palavra do Senhor diz: não profira o nome do Senhor em vão. Quando você analisa esse texto, por causa dessa má tradução, muitos pensam que o nome do Eterno não pode ser pronunciado. Quando na verdade o sentido original do texto é: não carregue levianamente o nome. É mais do que falar ou pronunciar, é o carregar. A forma com que eu caminho portando o nome, como alguém que tem um propósito sacerdotal, carregando o nome do Eterno. A forma que eu carrego não pode ser uma forma leviana. Você não pode carregar em carros de bois. Você deve carregar sobre os seus ombros, da forma que o Senhor estabeleceu. Está falando de uma responsabilidade, de alguém que sabe, compreende a sua responsabilidade, que não caminha de qualquer jeito, mas que caminha com as vestes que precisa estar portando para carregar, que precisa estar vivendo uma unidade para que ela não perca o equilíbrio, caminhando em unidade, junto com as vestes adequadas, da forma que o Senhor estabeleceu. Isso é manter o nome santo. Onde estão os carregadores? Viver Shavuot é algo maravilhoso. Mas Shavuot vem para logo após fazer uma contagem. Dentre todos aqueles que compareceram e viveram a realidade até aqui, quantos estão sendo contados como carregadores? Que eu e que você possa estar fazendo parte desse censo. Que você possa estar sendo contado nesse momento, como alguém que faz parte daqueles que são os carregadores da glória do Senhor. Que o Eterno te abençoe,
em nome de Yeshua Mashiach. Amém e amém. Amém, gente.